Muitas vezes nos sentimos sozinhos, abandonados por Deus, porque não conseguimos percebê-lo nas pequenas coisas. Não conseguimos percebê-lo nos cuidados que Ele tem tido conosco. O significado de Deus estar na vida de alguém não é ter dinheiro na conta. O significado de Deus estar na vida de alguém não é ela andar de carro. O significado de Deus estar na vida de alguém não é ela ter uma casa própria. O significado de Deus estar na vida de alguém não é as coisas irem de vento em popa. O significado de Deus estar na vida de alguém é quanta paz ela carrega dentro de si, mesmo em meio às guerras. É a sabedoria que ela tem no meio das dificuldades. É a paciência que ela tem para passar pelas tempestades da vida, tendo certeza de quem ela confia, tendo certeza de quem está com ela. Eu sei que hoje você deve ter inúmeras coisas para dizer, olha, mas eu estou passando por isso, isso e isso. Isso é só uma parte da sua vida. Ela não é a totalidade da sua vida. Eu já fui uma pessoa muito ingrata. Eu tinha um sonho de ter a minha casa. E o Senhor me concedeu esse sonho. E eu tive a minha casa. Tenho a minha casa. Porém, teve tempos em que eu estava completamente insatisfeita com a minha casa. E eu já não via mais qualidade na minha casa. Porque ela tinha algumas coisas para arrumar. Eu comecei a priorizar aqueles defeitos. Comecei a hipervalorizar os defeitos. Eu só conseguia olhar os defeitos. E comecei a reclamar da casa e odiar a casa que Deus me deu. Ingratidão. E quantos de nós somos assim? Chegou tempos em que eu percebi que eu morei muito tempo em locais que muitas vezes não tinha nem o básico. Que as pessoas iam e sentiam até pena da gente de estar morando ali. E a minha casa, mesmo com tudo que ela tinha para arrumar, ela nem de perto e nem de longe se parecia com aquela realidade que eu tinha. No início, agradecia muito a Deus, mas depois eu comecei a ter vergonha da minha casa. Eu não queria que ninguém viesse na minha casa, porque tinha algumas coisas para arrumar. E esse hábito de reclamar, ele foi deixando a minha vida tão amarga, tão complicada. Eu me sentia infeliz. Eu não conseguia ver beleza na minha casa e eram coisas simples que precisava arrumar. E tinha pessoas que tudo que elas queriam era ter uma casa como a minha. E quando elas viam que Deus havia me dado uma casa, elas me parabenizavam e diziam: que bênção que o Senhor abençoou vocês com uma casa. Vocês são muito abençoados. E o meu coração estava ingrato. E o Senhor começou a me mostrar a ingratidão do meu coração. E quando o Senhor começa a te mostrar coisas que existem dentro de você, é necessário que você esteja apto para mudar isso. Porque o papel do Espírito Santo é esse, é clarear a nossa vida, clarear a nossa mente, abrir a nossa visão e aí reconhecendo que eu estava sendo extremamente ingrata. Eu precisei mudar as minhas atitudes e ao invés de reclamar, pensar o que eu poderia fazer para que a minha casa ficasse melhor. E assim eu comecei a fazer. Eu comecei a organizar uma coisa aqui, organizar uma coisa ali e o Senhor foi me dando estrutura. O Senhor foi me dando condições. E tudo que estava me incomodando, eu consegui arrumar. Eu consegui resolver. Mas é necessário ter gratidão. É necessário ser grato. Irmãos, a gratidão ela atrai coisas boas. E a ingratidão ela afasta as bênçãos do Senhor. Começa a olhar para a sua vida e para de olhar somente para o lado ruim dela. Seja mais grato. Muitas vezes passamos muitos anos orando por algumas bênçãos. E quando ela chega, nós somos capazes de começar a reclamar, a murmurar. O ato de não ser grato faz você não ter alegria na vida. Tudo para você se torna ruim. E o problema não está nas coisas, está em você e no seu coração. O problema não está no que você não tem, mas no seu coração, que não é grato nem pelo que tem. E eu não estou dizendo para você ser conformado com a situação que você está vivendo, mas ser grato. Em tudo seja grato. Você pode estar morando de aluguel. Cuida bem da casa que você mora. Agradece a Deus por ter condições de pagar o seu aluguel. E você pode ter certeza que brevemente você estará na sua casa própria. Honre ao Senhor no pouco e Ele vai te colocar sobre o muito. Mas tem pessoas que não honram a Deus nem no pouco. Aí dizem: ah, Deus, mas se eu tivesse isso e aquilo, eu te honraria mais. Eu seria mais feliz. Eu seria mais grata. Não espere
uma outra fase para você ser grata. Seja grata por tudo que você tem. Seja grata pela sua saúde. Ah, mas eu tenho alguns problemas de saúde. Seja grata pela sua saúde. Comece a agradecer. Comece a declarar saúde sobre o seu corpo. Para de maldizer a sua própria vida. Comece a agradecer pelos seus filhos. Embora eles te dêem muito trabalho, eles estão vivos. E quando você começa a abençoar os seus filhos, quando você começa a liberar palavras de bênção e não de maldição, as coisas começam a mudar. Para de dizer que você é amaldiçoada, que você é infeliz, que você não tem nada. Mas olha para as coisas que você já possui. Irmãos, é necessário ser grato a Deus pelo que tem, para que Ele coloque nas suas mãos outras coisas. Tem pessoas que, quanto mais Deus dá, mais ingrato elas são. E aí depois, quando começa a perder tudo, nota o quanto Deus as abençoou. Tem pessoas que só conseguem perceber quão bom o Senhor tem sido quando elas começam a perder as coisas que Deus havia dado, por causa da ingratidão. Faça uma retrospectiva da sua vida e veja o quão bom Deus tem sido, quão maravilhoso Deus tem sido, o quanto Ele tem cuidado de você. Tem pessoas que dariam tudo para estar no seu lugar, para viver a vida que você está vivendo. Você pode dizer para mim assim, mas a minha vida está muito complicada. Eu estou na escassez financeira. As portas estão fechadas. O meu casamento está destruído. Mas ainda tem pessoas que dariam tudo para ter a vida que você tem. Para estar ouvindo uma palavra como essa e não podem. Porque estão em leitos de hospital. Estão desenganadas pelo médico. Estão com os dias de vida contados. Nós temos milhares de problemas. Eu tenho um problema aqui, eu tenho um problema ali. É por causa disso, é por causa daquilo. É por isso que eu não consigo ser feliz. Sim. Você tem todos esses problemas. Mas quando chega um diagnóstico complicado, difícil, em que você precisará lutar pela sua vida, todos os seus problemas vão desaparecer. E se Jesus perguntar para você o que você quer, você não vai dizer que você quer pagar a fatura do seu cartão de crédito. Você não vai dizer que você quer uma porta aberta. Você não vai dizer que você quer o seu esposo restaurado. Você não vai dizer que você quer um carro. Você não vai dizer que você quer uma casa própria, que é por isso que você está infeliz. Você vai dizer, Senhor, a única coisa que eu quero é ser curada. A única coisa que eu quero é saúde. O resto eu dou um jeito. Com saúde, o resto eu dou um jeito. E por que você com saúde não está dando um jeito? É isso que todo mundo diz quando recebe um diagnóstico em mãos. E muitas vezes irreversível. Muitas vezes de morte. Todos os problemas desaparecem. E a única coisa que se torna um problema para ela é a falta de saúde. Por mais difícil que esteja a sua vida, tem pessoas que desejariam ter a vida que você tem. Dobre os seus joelhos ainda hoje e agradeça a Deus por tudo que você tem. Dobre os seus joelhos ainda hoje e agradeça a Deus pela saúde que você tem. Dobre os seus joelhos ainda hoje e seja grato pelo ano que se passou. O Senhor deseja te abençoar poderosamente, mas é necessário que você trabalhe dentro de você gratidão. A mensagem central desse vídeo de hoje é contentamento, gratidão. Quando estamos satisfeitos com o que temos, evitamos viver em ansiedade para conquistar cada vez mais. Nós não estamos em competição. A sua vida não é uma competição. Você não está competindo com ninguém. Quando nós nos comparamos com a realidade de outra pessoa, nós pegamos o nosso pior momento e comparamos com o melhor momento da vida de alguém. E isso é muita covardia com você mesmo. Quando somos gratos pelo que temos, não precisamos viver em ansiedade, em competição, querendo ser melhor do que ninguém, em uma vida de ganância, onde nada está bom. O meu sonho é ter um carro. De repente Deus me dá um carro simples, eu já sonho em ter outro mais luxuoso. Eu só queria ter um carro para mim poder andar com a minha família, para mim ir no mercado, para mim ir para a igreja. E de repente o Senhor me abençoou com um carro, eu já começo a ser ingrata. Eu já quero outro muito melhor. E não é errado você sonhar pelo melhor. Não é errado. Mas o Senhor, Ele atende necessidades. Ele não atende sonhos e orações que são para alimentar o nosso ego, para aparecer para os outros. Não. O Senhor atende necessidades. O Senhor tem compromisso com as nossas necessidades e não com o nosso ego. É muito perigoso alimentar o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro nos torna escravos
e pode trazer muito sofrimento para nós. Muito sofrimento para nossa alma. Não apenas financeiro, mas emocional. Tem muita gente doente emocionalmente, psicologicamente, por causa de dinheiro, por causa de bens materiais, porque não tem o quanto queria, porque não é como o outro que ele se espelha, vive se comparando com os outros, morre de inveja dos outros e a vida dele não anda. Toma muito cuidado com a ganância e o amor ao dinheiro, ao coração ingrato. Tenha uma vida de propósito. O foco da sua vida precisa ser agradar a Deus, contribuir com o reino de Deus, obedecer a Deus, amar a Deus, fazer o que agrada o coração de Deus, trabalhar para o reino de Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas nas quais você fica tanto se preocupando. O Senhor acrescentará, o Senhor colocará sobre a sua vida. O foco da nossa vida é agradar a Deus. Não é para viver de aparência e nem agradando homens, agradando pessoas. O Senhor não tem compromisso em alimentar o seu ego. Não, Ele não tem. Pelo contrário, o Evangelho confronta o ego, o orgulho e o coração ingrato. Viva uma vida de propósito, uma vida que agrada a Deus. E quando você se alinha à vontade de Deus, o Senhor te abençoa poderosamente, ricamente, e você não passa falta de nada, porque Deus supre todas as nossas necessidades e não as nossas ganâncias, as nossas necessidades. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado e uma semana abençoada por Deus.